A Bíblia nos diz e nos ensina que havia 2 filhos numa casa. E diz que o filho mais novo, ele sentiu vontade um dia de ir embora. E a Bíblia nos diz que ele chega em seu pai, fala: pai, dá minha parte da herança, para que eu possa ir embora. E a Bíblia nos diz que o pai pediu um certo tempo para fazer o levantamento de tudo aquilo que ele tinha e pudesse ali dar a parte da herança para que o filho mais novo pudesse ir embora. E assim que ele fez o levantamento, ele entregou aquilo que era de direito do seu filho, da parte do seu filho, a qual ele teria de herança quando seu pai viesse a falecer, e diz que ele foi embora. E a Bíblia diz que o filho mais velho ficou na casa. E a Bíblia nos ensina e nos diz que quando o filho mais novo ele foi embora, a Bíblia fala que ele foi para uma terra longínqua, uma terra distante, uma terra que provavelmente poderia ser em outra província naquela época, em outra cidade, até mesmo em outro estado. E diz que quando ele foi embora e ele chegou nesse lugar, diz que ele começou a gastar tudo aquilo que ele tinha pegado da parte da herança dele com coisas superficiais, com mulheres, com bebidas, com coisas a qual ele não tinha um prazer espiritual, mas sim da carne. E a Bíblia nos diz que num certo tempo Deus permitiu que naquela terra a qual ele estava viesse passar uma grande dificuldade de fome, de alimento, de coisas. E diz que o dinheiro dele veio se findar, acabou o dinheiro que ele tinha da herança. E a Bíblia diz que ele, vendo que ele ficou sem o dinheiro, sem poder ali se alimentar e ter como se sustentar, porque ele não pensou no dia mau, ele não pensou que talvez ele fosse precisar numa outra hora de alguma coisa, daquele dinheiro, e ele foi gastando tudo que ele tinha. E entenda uma coisa: tudo aquilo que Deus prepara na tua vida, você tem que saber ter zelo, porque Deus, ele confia coisas sobre a minha, a tua história, sobre a nossa vida, que nós precisamos zelar por elas. O teu chamado, o teu ministério, a tua casa, a tua família, aquilo que Deus colocou na tua mão, aquilo que Deus tem permitido tu ter, que é do querer e da vontade dele, você tem que ter zelo por essas coisas, você tem que zelar por elas. Não devemos nos prender e nos apegar em coisas materiais. Não é isso que estou falando, mas estou falando que tudo aquilo que Deus colocar na tua mão, você tem que zelar, você tem que... Glória, ô Adriano, vamos Adriano, bora, traz o violão, meu querido, benção, irmão Renato, que nós fizemos na terra, tudo aquilo que aconteceu na nossa vida, tudo aquilo que gastamos, tudo aquilo que lançamos fora, Deus, ele vai requerer de nós, e nós vamos ter que prestar conta para Deus. Então entenda uma coisa: valorize a tua esposa, valorize o teu esposo, valorize os teus filhos, valorize aquele a qual Deus confiou para que você ensinasse ele na face da terra. Ensina o caminho que o teu filho deve andar, porque depois de muitos dias passado o tempo, ele vai se lembrar dele. Ei, qual é o caminho que você tem ensinado para os teus filhos? Porque amanhã, depois, se o teu filho entrar no caminho das drogas, no caminho da perdição, da prostituição, e perder a vida ou fazer coisas que desagradam a Deus, e coisas que você pode até questionar a Deus, falar: o que eu fiz para merecer isso? Deus vai falar para você o que você deixou de fazer para estar acontecendo isso. Porque muitas das vezes não entendemos que Deus confiou a nós o cuidado das crianças, o cuidado da nossa casa, o cuidado da nossa família, o cuidado do nosso ministério. Porque se nós não cuidarmos e não zelarmos por aquilo que Deus colocou na nossa mão, a Bíblia diz que o inimigo, ele está rondando, ele está ao derredor, rugindo como um leão, pronto para tragar a quem ele ache. E ele quer tragar o teu filho, quer tragar a tua família, ele quer tirar tudo de você. Muitas das vezes o espírito da contenda, o espírito do engano e muitas outras coisas tem entrado dentro da tua casa, tem entrado no meio da tua parentela e tem destruído. Muitas das vezes você não consegue mais olhar para a cara
cara do teu esposo. Muitas das vezes você não consegue olhar para a cara da tua esposa por causa de coisas que tem acontecido, por causa de palavras mal colocadas. Entenda uma coisa: perdoe ela, perdoe ele. Fala que você ama ela, ore por ela, busque por ela, ore por ele, busque por ele, porque Deus, ele ama a família. Deus, ele fez a junção da família. Quando Deus criou Adão e Eva, ele criou a Eva porque ele via que Adão estava sozinho, não era bom o homem estar sozinho. Então entenda uma coisa: respeite o teu esposo, respeite a tua esposa, ore por ela, ore por ele, busque por eles, busque pela tua família, não desista, porque Deus não desistiu de nós, Deus não desistiu das nossas vidas, porque um dia Deus olhou para a terra e ele falou para Noé que ele iria mandar um dilúvio. A Bíblia nos diz que durante 100 anos Noé pregou, durante 100 anos Noé falou da palavra para aquele povo, que era tempo deles se converterem, que era tempo deles se prostrarem, que era tempo de arrependimento, porque o dilúvio ia chegar e acabar com tudo, mas eles não deram ouvido, eles não quiseram ouvir. Muitas das vezes estamos pensando que as coisas não vão acontecer na nossa vida, que não vai acontecer na nossa casa, não, com a minha família isso não vai acontecer, e de repente vem e acontece. Entenda uma coisa: Deus está nos dando a oportunidade de poder fazer as coisas diferentes. Ei, entenda uma coisa: Deus está te dando a oportunidade para viver algo diferente na tua história. Porque depois de 100 anos, eis que o tempo começou a se fechar e veio o dilúvio. E quando veio o dilúvio, só Noé e sua família, Noé e seus filhos, com suas esposas, foram salvos. Não foi porque Deus não queria salvar o povo, mas foi porque o povo não queria se arrepender, não queria deixar de praticar as coisas que estavam praticando, que estavam desagradando a Deus. Ei, nos dias de hoje não é diferente. Deus mandou os profetas, Deus mandou muitas pessoas irem sobre a face da terra para pregar o evangelho. Ei, mandou hoje pessoas para preparar o caminho, preparou o teu filho amado para morrer por nós numa cruz. Agora ali, ele foi cuspido, ele foi chicoteado, agora ele padeceu, ele sofreu, para que hoje nós pudéssemos ter fôlego de vida e vida em abundância, para que hoje pudéssemos ter a oportunidade de clamar ao Senhor e Ele abrir os céus e vir em meu teu favor, dele nos perdoar, dele fazer algo novo na minha e na tua história. Não espere o tempo se findar para aí você querer procurar, porque a Bíblia diz que muitos vão procurar e não vão achar mais quando findar os dias na face da terra, quando chegar a grande tribulação. Ei, Jesus, ele quer mudar a minha e a tua história, ele quer salvar a minha e a tua alma. Ele entregou o filho dele em prol a isso. Ele nos ama. E nessa história que eu estou falando do filho pródigo não foi diferente. Ele saiu da presença do pai. Muitas das vezes você, por algum motivo, por alguma palavra, por algo, perdeu a direção de Cristo, perdeu o foco em Cristo e quis voltar para trás, quis ir embora, gastou a tua herança, gastou tudo aquilo que o pai tinha te dado. Mas entenda uma coisa: Deus está aqui hoje para falar para você que Ele ainda tem palavra de vida eterna para a tua história, que Ele está te esperando você voltar da onde você saiu, para que Ele possa novamente fazer o querer e a vontade dEle na tua vida, para que Ele possa dar continuidade naquilo que Ele escreveu sobre a tua história. Porque o filho pródigo, quando ele sai, diz que ele vai apacentar porcos, e diz que quando ele chega na fazenda ali de porcos, ele vai apacentar os porcos, diz que ele vê ali as bolotas dos porcos, e diz que quando ele olha ali para aquelas bolotas, ele sente desejo no seu coração de comer das bolotas. Mas quando ele sente desejo de comer das bolotas, a Bíblia nos ensina e nos diz que ele cai em si, e há um grande arrependimento, um grande mover em seu coração, no teu íntimo, e ele fala: ei, na casa de meu pai há fartura de pão, na casa de meu pai até os jornaleiros têm o que comer. Ele fala assim: eis que irei e voltarei para a casa de meu pai e falarei: pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno mais de ser chamado teu filho, me faz como um
o seu jornaleiro e diz que ele volta, e ele torna de volta para a casa do Pai. E a Bíblia nos diz que quando ele está indo em caminho à casa do Pai, o Pai de longe vê ele, e quando ele se achega perto do Pai, diz que o Pai lança o braço sobre ele, dá um beijo nele, abraça ele e manda o seu servo ir buscar vestes novas, vestes limpas, manda buscar sandálias para colocar no pé dele. Entenda uma coisa, ei, não importa se você saiu, não importa se hoje você olha para você e você fala, eis que eu estou sujo, eis que eu saí da presença de Deus, eis que eu fiz coisas que desagradou a Deus, eis que eu dei um mau testemunho. Não, Deus, ele quer mudar a tua história. Dá tempo ainda de você voltar, dá tempo ainda de você se arrepender, dá tempo ainda de Deus cumprir um chamado que ele tem na tua vida e na tua história. E a Bíblia nos diz que ele pega, ele arranca um anel e coloca um anel no dedo de seu filho. Esse anel simboliza uma aliança, esse anel simboliza o sangue de Cristo, a aliança que Cristo fez conosco, a aliança que Cristo fez quando ele derramou o sangue dele por amor a mim e a você. Eis que hoje Deus tem um anel para colocar no teu dedo. Eis que hoje Deus quer renovar a aliança que há muito tempo foi quebrada, não porque Deus quis, mas porque você saiu da presença de Deus. E hoje o Senhor quer colocar vestes novas na sua vida. Ele tem vestes brancas, lavada no sangue remido do Cordeiro. Eis que ele tem uma sandália para colocar nos teus pés. E a Bíblia diz em Efésios que as sandálias da preparação do Evangelho. Ei, o Senhor quer te revestir de novo, o Senhor quer te usar de novo, o Senhor quer fazer a obra na tua vida e através da tua vida de novo. Dá lugar, deixa Deus fazer o sobrenatural na tua vida. Abre o teu coração, deixa ele entrar e fazer morada novamente. Ei, o Senhor te chama. Hoje ele tem um encontro contigo, ele tem um encontro com a tua alma, ele tem um encontro para mudar novamente a tua história, assim como ele fez na vida do filho pródigo, assim como ele fez na minha vida e na minha história. Há muitos anos, desde quando eu nasci, não fui criado pelo meu pai, não fui criado pela minha mãe, muito sofri por causa disso, muita tristeza, muitas angústias por não ter vivido com eles, mas eis que Deus, ele estava no controle de todas as coisas, assim está no controle da tua vida também, porque Deus permitiu uma outra mãe, uma tia que é muito mais que uma mãe, para poder Deus manifestar o amor dele pela minha alma, para que Deus pudesse me dar todas as coisas através da vida dela, para que eu não padecesse, para que eu não morresse de fome, para que eu não ficasse sem vestir um sapato. Entenda uma coisa, Deus, ele te ama, ele prepara, ele usa pessoas para te abençoar, pessoas para falar contigo. Muitas das vezes você pode estar falando e ter falado: ah, Deus não fala comigo, Deus não vem em meu encontro. Ei, Deus está falando todos os dias com você, desde quando você acorda até a hora que você fecha os teus olhos para dormir. Deus tem usado pessoas para se aproximar de você e falar que ele te ama, falar que ele quer mudar a tua história, que ele tem obra na tua vida, que coisas grandes ele tem preparado sobre a tua história. E quando eu comecei a crescer, eu quis ir morar com a minha mãe de sangue. E quando eu fui morar com a minha mãe de sangue, eu fui morar num bairro onde tinha muito tráfico, um bairro onde tinha muitas pessoas que usavam drogas. Infelizmente, um dia depois de brigar com a minha mãe, eu saí nervoso de casa, e de tantos meus amigos ficaram oferecendo nesse dia, eu acabei usando droga também. E aí entrou a droga na minha vida, porque ela já fazia parte da minha parentela, porque tinha pessoa que usava droga na minha família e eu sabia. E infelizmente comecei a virar usuário de droga também. Depois de um tempo, eu morando na cidade, eu saí da casa da minha mãe, fui morar na casa de um amigo dela. Ali fiquei por algum tempo. Depois, novamente, tive um problema com a minha mãe, tive um problema com essa pessoa. Saí de novo pra rua, fui morar na casa de um outro amigo. Esse meu amigo, ele era um rapaz que ganhava bem, trabalhador, mas infelizmente ele tinha o vício da cocaína. E um dia, ele colocou pra mim, eu experimentei. Desde aquele dia, eu fiquei muitos anos usando cocaína, muitos anos andando junto com ele. Agora ele foi mandado embora do trabalho e virou um traficante, e eu, por morar na casa dele, andava com ele e tinha que vender droga com ele também. Ei, muitas das vezes você acha
que para vir para a presença de Deus, para estar na presença de Deus, você precisa parar com todas as coisas erradas que você está fazendo. Precisa sim, mas para você vir, você tem que vir do jeito que você está. Porque foi assim como o nosso irmão falou aqui nesta noite. Ele falou que é mentira de Satanás, ele quer nos enganar. Porque muitas das vezes a pessoa fala: eu vou esperar eu parar de fumar, eu vou esperar eu parar de beber, eu vou esperar eu parar de traficar, de roubar, de usar droga, eu vou esperar eu parar de fazer as coisas que desagradam a Deus, para daí eu ir para a presença dele, porque não tem como ficar na presença de Deus fazendo as coisas erradas. Entenda uma coisa, irmão, a Bíblia fala: vinde como estás, mas como você está, você não vai permanecer. Vem do jeito que você está, porque eu entrei dentro da igreja cheirando, eu entrei dentro da igreja fumando cigarro, eu entrei dentro da igreja bebendo, eu entrei dentro da igreja muitas vezes até traficando quando precisava de dinheiro, porque isso é uma coisa que sempre me perseguiu. Eu entrei dentro da igreja, fazendo muitas coisas erradas, muitas coisas que desagradavam a Deus, mas entenda uma coisa: Deus tinha uma história na minha vida, Deus tinha algo para mim. E Deus começou a mudar a minha história, Deus começou a fazer obra na minha vida. Se você quer ser liberto das drogas, você não precisa de clínica, não. Se quiser ir, vá. Porque muitas das vezes vai ter pessoas de Deus que vai pegar o evangelho para você. Mas se você quiser mudar, eis que Deus pode mudar a sua história a partir de agora. Porque Deus fez uma grande obra na minha vida. Deus começou a mudar a minha história. Deus começou a fazer coisas diferentes. Eu comecei a me arrepender. Comecei a chorar por coisas que antes eu não chorava. Porque quando eu saía, eu bebia, eu fumava, eu cheirava, eu fazia as coisas que desagradavam a Deus. Eu não me importava. Mas depois que eu conheci a palavra de Deus, as coisas começaram a me incomodar. E eu comecei a me humilhar nos pés do Senhor. Ei, se humilha nos pés de Cristo. Se humilha na presença, que Deus tem o poder para mudar a tua história. Deus tem o poder para te tirar do tráfico. Deus tem o poder para te tirar de uma cama do leito do hospital. Deus tem o poder para te tirar de dentro de um presídio. Deus tem o poder para mudar a vida do teu familiar que você acha que não tem mais jeito. Ei, eu poderia ter sido considerado, talvez até fui como ovelha negra na minha família. Só Deus sabe o que eu fiz de errado. Só Deus sabe o quanto eu entristeci o coração dele. Só Deus sabe o quanto eu magoei a minha família, o quanto eu me prejudiquei, o quanto eu mesmo fiz um mal para mim. Mas eis-me aqui porque eu quero viver para Cristo, quero fazer a obra de Cristo, quero morrer por Cristo, quero fazer o que é a vontade de Cristo, porque só Ele tem vida para minha história, só Ele tem algo novo, só nele eu achei a base, o alicerce que eu necessitava. Tudo aquilo que eu achava que o crime, que a bebida, que a droga, que as coisas mundanas iam trazer e ia preencher, só Cristo me preencheu, só Cristo me fortaleceu, só Cristo pode preencher e fazer morada no vazio que existia dentro de mim. Ei, entenda uma coisa: muitas das vezes você quer preencher um vazio que há dentro de você, com mulheres, com homens, com bebida, com amizade, com pessoas, com coisas supérfluas, coisas do mundo. Mas eu te faço uma pergunta: quando você deita a cabeça no travesseiro, não volta tudo? Quando você deita a cabeça no teu travesseiro, você não chora, você não se entristece, porque você foi buscar algo e está procurando algo que você ainda não encontrou e não está encontrando e nem vai encontrar dessa maneira. Ei, eu também já passei por isso. Eu também, já passei por isso. Eu também já vivi isso na minha vida, na minha história. Porque só Deus sabe quando a gente deita a cabeça no travesseiro, depois de uma noitada, depois de fazer coisas erradas, o quanto a gente chora, o quanto a gente se entristece querendo fazer diferente, mas muitas vezes fazendo a coisa errada. Eis que Paulo um dia, ele falou: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu acabo cometendo. Ei, muitas pessoas que passaram na terra, que fizeram isso, que fizeram querer a vontade de Deus, passaram por luta, por aflição, por prova. Eles não são diferentes de nós, e nem nós diferentes deles. Mas entenda uma coisa: eles não desistiram, eles continuaram, eles clamaram, eles confiaram, tiveram fé em Cristo, fé em Deus, que Deus ia virar o cativeiro, que Deus ia se levantar, que Deus ia se colocar de pé e ia vir em favor. Ei, hoje se você crer, se você confiar em Deus, Ele vai vir em teu favor, Ele vai mudar a tua história, Ele vai virar teu cativeiro,
Ele vai quebrar as correntes que te aprisionam no vício. Ele vai quebrar as correntes que te aprisionam nas coisas que não agradam a Deus. Pode ser o que for, irmão. Para Deus tem jeito sim, porque Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é único. Ele é verdadeiro, Ele é fiel. Ele tem o poder para mudar a tua história. Ele tem o poder para fazer o sobrenatural. Muitas das vezes aquilo que não é capaz de um homem fazer, Deus faz. Deus opera. Deus faz o milagre sim, porque Ele é Deus e Ele quer fazer. Ele só está esperando eu e você clamar, abrir o nosso coração e buscar Ele, para Ele vir em meu teu favor. Olha o que o Salmo 40 fala: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. A Bíblia fala, eis que a pessoa se encontrava no largo, ali, no lamaçal, e ele esperou com paciência no Senhor, o Senhor veio em favor dele. Não importa o que você esteja passando, Jesus te ama. Jesus tem uma nova história para a tua vida. Ele veio por amor a mim e a você. Mas hoje Ele fala para nós, para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus, é necessário que nós abrimos o coração e começamos a buscar Ele. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a religião que você segue. Não estou aqui para pregar religião, porque Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele é Filho de Deus, Ele morreu por nós, Ele é o próprio Deus. Ele é aquele que fala em João, que desde quando tudo foi criado, Ele já estava com Deus, porque Ele é o Verbo, e sem Ele nada seria feito. Entenda uma coisa: quer mudança para a tua história, quer mudança para a tua vida, quer ver Deus começar o sobrenatural agora? Aceita Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Abre a tua vida para Ele, confessa a Ele o teu pecado, confessa a Ele aquilo que você sabe que você fez errado e acha que não tem mais perdão. Coloca nas mãos dele, que eu tenho certeza que Ele vai te ouvir, que Ele vai falar contigo, que Ele vai começar uma nova história na tua vida. Porque Deus não fez diferente na minha. Só Deus sabe o quanto eu sofri, o quanto eu passei, o quanto eu lutei, e o quanto eu tenho lutado para buscar o Senhor e me colocar na presença dEle. Porque só Deus sabe quantas das vezes eu voltei para trás, quantas das vezes pensei aqui, e quantas das vezes eu falei: Deus, eu vou desistir. Mas Ele nunca desistiu de mim, Ele nunca desistiu de você. Ele está todos os dias esperando você vir para a presença dEle. Todos os dias Ele está esperando você vir falar com Ele. Todos os dias Ele está esperando nós se colocarmos na presença dEle, falar: Senhor, sem Ti eu não vivo. Senhor, sem o Senhor eu não sou nada. Deus, sem o Senhor eu não sou ninguém. Muda a minha história, faz um milagre na minha vida, me tira do vício, me tira da prostituição, me tira desse lamaçal de pecado, dessas coisas que não agradam o Senhor, dessas coisas que machucam, que maltratam as pessoas que estão ao meu redor. Entenda uma coisa: muitas das vezes você está usando droga e acha: eu sou dono da minha vida, eu sei o que eu estou fazendo, estou gastando meu dinheiro, estou gastando aquilo que é o meu suor do meu trabalho. Entenda uma coisa: muitas das vezes você não sabe, mas sua mãe está chorando no quarto todos os dias quando você sai para usar droga. Sua mãe está lá chorando todos os dias quando você sai para fazer as coisas erradas, pensando que muitas das vezes você não vai voltar mais, você pode tomar um tiro da polícia, você pode até mesmo ser morto por aqueles que você acha que é teu amigo. Ei, você não sabe que pode acontecer. Muitas vezes você não sabe, mas seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus familiares estão sofrendo com você por causa daquilo que você tem feito. Muitas das vezes você não sabe, mas eles têm passado por coisas terríveis, e muitas das vezes por insônias, de ficar acordado a noite inteira esperando você chegar. Então entenda uma coisa: você acha que você está só se prejudicando? Não, não, você está prejudicando a tua família também. Você está prejudicando aqueles que te amam, você está prejudicando aqueles que você está deixando na tua casa muitas vezes, saindo e indo fazer as coisas que desagradam a Deus, achando que você é dono do mundo, mas não é. Ei, toma cuidado, vigia, porque você não sabe o mal que pode vir sobre a tua vida. Muitas vezes você pode sair e não voltar mais. Então é melhor que fique na tua casa, fique com a tua família, busque a Deus, ore a Deus, confie em Deus, ame a tua família, ame a tua esposa, ame teu pai, ame a tua mãe, ore por eles, busque por eles, que grandes coisas Deus vai fazer em favor da tua casa, em favor da tua vida. Crê em Cristo. Deus tem grandes coisas para fazer na minha e na tua história. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é um livro de profecia. Tudo aquilo que nós vamos passar na face da terra, dentro da Bíblia tem uma palavra para nos ensinar a passar por isso.
glorificando, exaltando a Deus e ainda cantando o hino da vitória no final. Tudo que nós passarmos na nossa vida tem uma palavra de Deus dentro da Bíblia para mim e para tua alma. É o que eu falei mais cedo: muitos perecem por falta de conhecimento, porque não leem as escrituras, não buscam a Deus, não oram a Deus e não leem a Bíblia. Porque se você ler a Bíblia, você vai entender que há um propósito debaixo do céu para todas as coisas na face da terra. Tudo aquilo que vai acontecer na terra Deus sabe, mas muitas das vezes não é porque Deus ele quer que aconteça na minha e na tua vida, mas é permissão de Deus, não somente porque Ele permite, mas é porque são colheitas de coisas que nós plantamos. Entenda uma coisa: a terra, ela é um lugar onde a gente está fazendo uma plantação, e um dia a gente vai ter que colher aquilo que a gente plantou. Mas entenda uma coisa: não importa o que você plantou até hoje, pode ter sido coisas ruins, coisas que muitas às vezes vai trazer dor, vai trazer lágrima, vai trazer angústia para você. Mas entenda uma coisa: é melhor você passar na presença de Deus, colhendo as coisas que um dia você plantou lá atrás, porque é necessário a gente colher o que a gente plantou, do que você ficar no mundo plantando coisas ruins e um dia você colher a morte, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E muitas das vezes a gente está se matando dia após dia, e a gente não sabe, porque a pior morte que tem para a vida de um ser humano não é a morte carnal da gente morrer e sair dessa terra, não, é a morte espiritual. Porque a pior coisa que tem para um ser humano é você viver numa terra morto espiritualmente, porque a sua vida não faz mais sentido, a sua vida não tem mais sentido do porquê você está vivo. Quantas e quantas pessoas hoje podem estar falando: ei, eu não sinto mais vontade de viver, minha vida não faz mais sentido. Entenda uma coisa: faz sim, Deus te ama, Deus tem uma nova história. Eu não sei o que você tem passado. Muitas vezes você pode ter se encontrado sozinha, muitas vezes você pode falar e pensar: ah, não tem mais saída, só tem um jeito de acabar com essa dor, só tem uma maneira de eu acabar com ela. E muitas das vezes você fica pensando e labutando em pensamentos de coisas ruins sobre a tua vida, de você mesmo fazer com as suas próprias mãos. Mas entenda uma coisa: isso é algo do espírito, no mundo espiritual, que tem tentado te cegar, que tem tentado tirar a visão daquilo que tem. Mas hoje eu venho como um atalaia de Cristo para te falar que Cristo está no teu caminho, que Cristo está até o caminho, que Cristo está na tua história, que Cristo tem uma nova história para tua vida. Não desista, não acabe com tudo, porque essa dor não vai acabar, ela só vai piorar se você fazer isso, porque é isso que o inimigo da tua alma quer. Mas Cristo hoje ele vem com vida e vida e abundância para tua história. Não desista, porque eu sou profeta de Deus e eu profetizo na tua história. Se você não desistir, se você se colocar na posição, buscar a Deus e pedir ajuda e auxílio para Ele, confiar nele, ei, você vai cantar o hino da vitória. Eu posso não estar aqui, nem na terra ou talvez nessa cidade para ver, mas eu tenho certeza que outras vidas vão ver você testemunhar, vão acreditar em Cristo e vão confiar em Cristo. E você, através da tua vida, Deus vai fazer um milagre sobre muitas vidas. Entenda uma coisa: muitas vezes você não sabe porque você está passando por algo hoje, mas esse algo que você está passando é para amanhã lá na frente você testemunhar, e vidas que estão passando igual o que você está passando hoje vão chegar até você e você vai poder falar: ei, eu passei por isso. E como você fez para vencer? Eu confiei em Deus, coloquei a minha vida no altar, nas mãos dele, eu acreditei nele, confiei, e ele mudou a minha história, virou meu cativeiro e me entregou a vitória. E ele não vai ser diferente na tua vida, e você vai ver vidas serem transformadas pelo poder de Deus e pelo testemunho de Deus sobre a tua vida, através da tua vida. Glória a Deus, irmão. Só Deus sabe o que a gente passa, igreja, irmãos, bairro, porque só Deus sabe o que eu já passei na minha vida. Tem muitos irmãos aqui que já era para ter desistido, mas por que não desistiram? Porque Deus estava no caminho, porque Deus tinha um encontro, porque Deus tinha algo para fazer, porque vidas dependiam. Muitas das vidas que estão aqui hoje, era necessário passar por tudo que passou para ter experiência com Deus, para ter testemunho, para pregar. Muitas das vezes você não sabe porque você foi preso, muitas vezes você não sabe, como o irmão falou aqui hoje, ele viu que já era a mão de Deus quando ele foi preso, mesmo ele sendo injustiçado, mesmo ele não devendo nada. Por quê? Porque se Deus não colocasse ele atrás das grades, a vida dele não teria sido transformada, ele não teria tido um encontro com Deus, e não poderia ter visto a glória de Deus sobre a vida dele e a vida da esposa dele, do que Deus fez quando ele fez um propósito com Deus. Assim não é diferente na minha e na tua vida. Muitas vezes você está passando por uma dificuldade, por algo hoje, mas é porque Deus quer provar e mostrar e se revelar para você, e mostrar que Ele é Deus na tua vida e Deus na tua história. Entenda uma coisa: um dia
Eu já era convertido, eu já tinha me batizado, mas eu me afastei da presença de Deus. E tinha um lugar aqui em Avaré, que eu apelidei esse lugar de inferninho, porque lá só tinha droga e coisa errada. Só coisa errada, tráfico, droga, bandido, só coisa terrível nesse lugar. Eu apelidei esse lugar de inferninho. O dono de lá era meu amigo. E hoje, para a honra e a glória do Senhor, é um tecladista e faz parte do louvor numa igreja em Avaré. E eu glorifico a Deus pela vida dele e a vida da esposa dele que serve a Deus. E do filhinho dele. O mesmo que proporcionava muitas coisas erradas, tendo um lugar para as pessoas irem fazer as coisas erradas, hoje é a pessoa que leva louvor para as almas. Eu glorifico a Deus por isso. E eu estando nesse lugar, eu vinha reencontrar uma pessoa, e a gente veio a ficar junto e viemos a casar, e ela veio a engravidar durante esse tempo, e eu não estava na presença. Muitas das vezes eu pedia para ela multa na moto, que eu preciso vender droga. Muitas das vezes eu pegava droga, eu pegava coisa e saía com ela vender. Ela não usava droga, ela não tinha vícios, mas eu levava ela comigo porque eu não queria ir sozinho. E eu falava, me acompanha, vamos comigo, e ela ia. E muitas das vezes a gente saía, eu ia nos lugares e nunca dava certo. Eu pegava droga para vender, chegava uma hora eu não aguentava mais, porque eu não vendia nada, tudo dava errado. Porque quando Deus tem um propósito na minha e na tua vida, as coisas erradas não vai dar certo, irmão. Você pode tentar, você vai dar murro em ponto de faca, porque não vai dar certo. Ela veio a nascer, ela não poderia ter nascido em Avaré, porque aqui não tem um neonatal, então ela tinha que ir para a Unesp. Mas o médico, infelizmente, teve um erro médico. A médica achou que já estava num tempo bom para nascer em Avaré, e ela quis fazer o parto. Só que porém ela fez a mãe da minha filha subir para fazer um exame. E quando ela foi fazer esse exame, ela fez força. E quando ela voltou e ela estava esperando uma laqueadura sair da sala da onde ela iria ter o nenê, descolou a placenta dela, ela começou a jorrar sangue. E jorrava sangue, 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 sangue. A médica chegou desesperada, olhava, eu não sei de onde vem esse sangue. Eu vou ter que levar ela agora para minha cirurgia. Foi às pressas, arrancou a pessoa que estava pronta para fazer a laqueadura, tirou ela com a maca da mesa de cirurgia, levou a minha esposa, sendo que a minha esposa já estava com 9 dedos delatados, ela já estava pronta para ganhar um nenê, num parto normal, tudo certinho, tudo bonito. Só que infelizmente aconteceu tudo isso, o nenê veio nascer depois de 3 horas. Infelizmente, eu tive uma notícia muito triste, a pior notícia da minha vida, a qual a minha filha teria morrido, a qual a minha filha, ela não teria resistido, porque eu saí com ela quando chegou a ambulância, depois de 3 horas que ela tinha nascido. A gente chegou até a frente do hospital da Santa Casa aqui de Avaré, e quando a gente colocou a minha filha dentro da ambulância, eu fui entrar, eles fecharam a porta na minha frente, não deixaram eu entrar, e eu fiquei olhando pelo lado de fora, perguntando o que estava acontecendo, ninguém falava nada. E depois de um tempo eu vi uma das enfermeiras saindo correndo, buscando, falando de um T, procurando um T para ligar um aparelho dentro da ambulância. E ali eu perguntei para ela, as coisas não tá bem. Ela foi assim com a cabeça, com o olho profundo, com uma cara de desespero que não tava bem. Depois de 40 minutos, eu orei um tempo antes dos 40 minutos e falei, Deus, se o Senhor salvar a minha filha, eu volto para a tua presença, eu me coloco na tua presença, eu faço teu querer, tua vontade. Depois de 40 minutos o médico saiu e falou, fiz de tudo, pai, mas sua filha não resistiu, ela veio a óbito. Só Deus sabe a dor que eu passei, e só as pessoas que perderam filhos sabem. Só as pessoas que perderam sabem. Eu carreguei o caixão da minha filha no meu colo, levei ele até o sepulcro. Só Deus sabe o porquê de todas as coisas. Depois disso daí eu lembro que eu voltei para o hospital, porque quando foi ter o enterro, a minha esposa quase morreu também. Ela desmaiou no velório, ela não suportou, estava de cadeira de roda, acabou desmaiando na cadeira, tiveram que levar ela às pressas para o hospital de novo. Ela voltando para o hospital, e eu estava com ela, acompanhando ela, porque ela não estava bem. Eu lembro que à noite eu peguei e falei para ela, falei assim, você vai me perdoar, mas eu preciso sair. E ela falou assim, por quê? Eu falei, porque eu preciso ir na igreja. Já fazia um tempo que eu não ia na igreja. E ela falou, não, pode ir. E aí eu peguei e saí, e tem uma igreja que é próxima ao hospital ali, que foi a igreja que eu me batizei. E eu voltei lá e fui lá e entrei lá. E lá eu me derramei na presença do Senhor, chorei tudo que eu tinha que chorar lá. Porque muitas das vezes a gente sai da presença de Deus, ou a gente se afasta de Deus, mas na hora que vem o dia mau, na hora que chega as coisas ruins, e a gente já conhece a Deus, a gente sabe o único lugar que a gente encontra um bálsamo. A gente sabe o único lugar que vai ter um abraço, que vai ter um colo, que vai ter um aconchego para nos fortalecer, nos confortar.
E foi ali que eu encontrei o meu colo, o meu aconchego. Quando eu voltei lá, porque eu sabia que só Deus tinha o bálsamo pro meu coração. Sabia que só Deus sabia a dor que eu estava passando e só Ele ia me entender naquele momento. Porque muitas das vezes as pessoas chegam na gente, quando a gente está passando por esses dias mal, e ela fala assim, vocês são novos ainda, vocês vão ter outros filhos. Entenda uma coisa, aquilo que Deus deu é único, a gente não quer outro, a gente quer aquele. Porque é aquele que a gente estava esperando, é aquele que a gente queria, é aquele que a gente tinha pedido para Deus, é aquele que estava ali sendo gerado. Nunca um filho vai substituir o outro, não. Nunca vai substituir. Cada filho é um filho. A gente pode amar todos iguais, mas cada um deles é um amor que Deus nos deu, é algo que Deus fez na nossa vida. Mas eu glorifico a Deus por essa perca, porque essa perca me trouxe mais perto de Jesus. Essa perca me trouxe mais perto de Cristo. Muitas vezes você não entende porque você teve uma perca, mas entenda uma coisa, é Deus te chamando, é Deus falando que Ele tem um bálsamo pro teu coração. Porque se eu estivesse na presença dEle, estivesse fazendo o que Ele é vontade dEle, minha filha não teria morrido, porque eu não estaria no lugar que eu estava. Ei, entenda uma coisa, muitas vezes as coisas ruins que estão acontecendo na minha e na tua vida, muitas vezes as coisas que estão acontecendo na tua história, é por causa das escolhas que você tem feito mal feita. Então ore a Deus, busque fazer escolhas corretas, escolhas certas, para você não pagar um alto preço depois. E ali eu fui para a igreja e comecei a buscar a Deus, me humilhar à presença de Deus, e Deus foi mudando a minha história. Eu glorifico muito a Deus, porque hoje eu tenho muitas coisas na minha vida que aconteceu, mas graças a Deus eu estou na presença dEle, e eu glorifico a Ele, e eu sei e eu entendo hoje, que Deus me chamou e eu voltei para a presença dEle para não sair mais, porque é o que eu peço todos os dias, Deus, não deixa sair mais da Tua presença, não aparta a Tua presença de mim, porque eu clamo a Deus, porque eu sei o que é viver no mundo, eu sei que é pagar o preço pelos nossos pecados. Hoje eu levo a marca do meu pecado no meu rosto, porque eu desobedeci a Deus, porque eu fiz coisas erradas na minha vida. Se eu não tivesse desobedecido, hoje eu não estaria levando essa marca, porque Paulo falou que ele levava as marcas de Cristo. O que mais dói em nós é levar a marca do nosso pecado, na nossa iniquidade. O que mais dói é você olhar no espelho e falar, não era para eu estar assim, mas eu estou assim por causa do meu pecado. Mas eu não fico triste por isso, eu glorifico a Deus, porque Deus fez isso na minha vida, porque Ele me ama, porque se Ele não me amasse, hoje eu estaria condenado ao inferno, a condenação eterna, porque no dia que aconteceu isso comigo, eu poderia ter morrido, e era para mim ter morrido, mas Deus olhou com o olhar de misericórdia naquele dia. Eu não sei porquê, porque não tem explicação as coisas de Deus, basta somente a gente confiar, e é para confiar, a própria Bíblia diz. E Deus deu um grande livramento para mim. Então eu glorifico a Deus por isso. E hoje a marca que um dia era a marca que eu levo por causa do meu pecado, é a marca do meu testemunho, para glorificar o nome de Deus e falar que Deus tem história para minha vida, que Deus tem história para tua vida, que Deus Ele tem o poder para fazer o milagre, que Deus Ele muda, que Deus Ele perdoa, porque Ele me perdoou, porque Ele poderia ter me condenado eternamente, porque eu dei muitas brechas para o inimigo ceifar minha alma, mas Deus teve misericórdia da minha alma, Deus teve misericórdia da minha vida, me levantou, me restaurou, tem me levantado e me restaurado dia após dia, e tem me colocado de pé novamente para pregar o evangelho dele, para levar as boas novas, para falar que Jesus te ama, que Deus tem uma grande obra, que Deus tem uma morada linda preparada para mim e para você, a qual Cristo falou um dia, que na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu prepararei o lugar onde vós possam estar comigo e eu posso estar convosco. Ei, é isso que Deus tem. Tudo aquilo que a gente acha que tem na terra, tudo aquilo que a gente acha que é o melhor da terra que a gente está vivendo, Deus tem muito mais para fazer na minha e na tua vida. Porque a Bíblia fala que as melhores coisas não é o que a gente está vivendo agora, mas é as coisas que estão por vir. Ei, o que Deus tem preparado lá na frente, na minha e na tua história, é muito mais lindo, é muito maior, é muito mais glorioso para o nome dEle, para a honra dEle, para a glória dEle, o que Ele tem para fazer sobre a minha e a tua história. Ei, acredita, confia em Deus, não desista, continue, não pare, porque Ele te ama, porque Ele te ama e sempre te amou. Se você algum minuto pensou que Deus não te ama, ei, é mentira do inimigo, porque Ele te ama sim, e Ele está pronto e de braços abertos esperando você voltar para a presença dEle, se colocar na presença dEle, para Ele mudar a tua história, para Ele fazer uma grande obra na tua vida. Glória!